Pessoal, hoje então nós vamos, na aula passada nós falamos sobre decadência, então na aula anterior nós tínhamos falado sobre prescrição, nós falamos sobre decadência, traçando a diferença entre prescrição e decadência, e agora nós vamos para o nosso último conteúdo de negócio jurídico. Então hoje a gente consegue dar cumprimento ao nosso conteúdo de negócio jurídico, e o último conteúdo fala sobre provas. É um tema bastante tranquilo, gostoso até de tentar se compreender como que funciona. Esse conteúdo de hoje, ele faz uma retomada grande de muitas coisas que os senhores, desde o primeiro semestre, alguns até já perguntavam, quando se fala algo, todo mundo olha e fala, mas professor, como que eu provo isso? Existe então, nós vamos hoje dar início a uma parte do direito material que fala sobre provas, mas o direito processual também se debruça sobre a matéria de provas, e que vocês vão poder continuar aprofundando nesse conteúdo. Então hoje a gente finaliza. Na semana que vem eu vou aproveitar, se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo do direito civil, a gente até avança, coloca, mas eu vou aproveitar para avançar no conteúdo de direito processual civil. E eu acredito que nós vamos ainda conseguir ficar com uma aula de direito processual civil sobrando, e se isso acontecer, eu vou avançar um conteúdo chamado rito ordinário, no qual a ideia é dar para vocês o conhecimento da tramitação processual, de como tramita um processo, qual o caminho de um processo dentro do Poder Judiciário para que haja prestação jurisdicional. Então, eu acredito que nós vamos conseguir cumprir todo o conteúdo, e cumprindo o conteúdo eu aproveito, depois na aula que estiver sobrando, a gente consegue colocar mais um conteúdo sobre direito processual civil. Então, hoje, nós vamos falar sobre provas, dentro da matéria de negócio jurídico, sendo que na última aula nós falamos sobre decadência. A aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é dar uma ênfase às demonstrações probatórias, ou seja, as demonstrações de provas que podem ser realizadas dentro de um processo, utilizando as normas materiais do Código Civil como base. É evidente que depois existirá outras oportunidades em que vocês vão discutir provas, dando ênfase à matéria de direito processual. Muito embora, em alguns pontos aqui, também nós vamos abordar a questão processual quando se fala de provas, porque como as provas elas são usadas dentro de processo, nós não temos como não falar de processo ou de direito processual enquanto a gente discorre sobre a matéria probatória. Tá? Então, é muito comum, quando nós falamos em matéria de provas ou matéria probatória, são termos utilizados toda vez que nós falamos em provas dentro do direito. Existem algumas expressões que vocês devem se apropriar delas, porque ela é muito utilizada dentro do direito e ela significa muito em relação a provas, quando a gente discute o processo. Nós vimos lá em direito processual civil que o processo ele pode ser extinto sem análise do mérito. Isso significa que quando eu provoco a tutela jurisdicional e por intermédio de uma petição inicial, mas essa petição inicial ela não apresenta elementos e condições de desenvolvimento válido e regular do processo, é uma das hipóteses em que o processo será extinto sem análise do mérito, ou seja, não terá análise do problema, uma vez que o processo não preencheu requisitos técnicos. A extinção do processo sem análise do mérito, ela põe fim ao processo, mas não põe fim à discussão do processo, porque aquele conflito que fez com que as pessoas
batessem a porta do judiciário, ele se eterniza no tempo, ele continua existindo. Então, uma vez que o processo ele é extinto sem análise do mérito, em tese, haverá a possibilidade da propositura de uma nova ação, devidamente correta, fazendo uma correção dos defeitos técnicos que existiam no primeiro, para fazer com que aquele processo se desenvolva. Uma vez que o processo ele está totalmente regular, esse processo ele vai seguir o seu curso normal, até que o juiz possa dar uma sentença nele. E quando ele avança pelo seu procedimento normal, pelo seu caminho normal, quando ele não é extinto sem análise do mérito, ele passa por uma fase que nós chamamos de dilação probatória. O que é dilação? Dilação é uma amplitude. Nós vamos ampliar o processo para passar pela fase probatória, onde as pessoas vão produzir prova. Então, quando nós falamos, olha, nós estamos na dilação probatória, significa que nós já atravessamos a primeira fase do processo e nós estamos na fase de provas. Nós estamos na fase de provas, também é um termo muito utilizado. Nós estamos durante a instrução processual, é na instrução processual em que as provas são produzidas. Isso significa que o processo, quando ele é extinto já na sua fase inicial, sem análise do mérito, significa que ele não passou pela sua dilação probatória. Significa que ele não atravessou a fase de provas, que é uma fase, é uma etapa muito bem delineada do processo. Tanto é que quando o juiz termina as provas, ele olha geralmente para os advogados e pergunta, doutor, encerramos a instrução? Quando ele faz essa pergunta, encerramos a instrução, ou ele pergunta, encerramos a fase de provas, e todos concordam em encerrar a fase de provas, significa que nenhuma prova mais será produzida. Significa que, a partir dali, nenhuma testemunha mais pode ser ouvida, nenhum documento mais será juntado, nenhuma perícia mais será realizada, o processo já estaria pronto para ser sentenciado. Essa discussão ela é bastante emblemática, porque a etapa em que, quando nós produzimos prova, é nela que nós vamos ter sempre como foco aquilo que nós queremos demonstrar ao Poder Judiciário. Então, se aquilo que eu quero demonstrar, ele precisa de uma testemunha, ele precisa de um documento, ele precisa de uma perícia, é essa análise criteriosa que vocês, no desenvolvimento da atividade profissional de vocês vão ter que ser sempre um olhar clínico para isso. Porque existem algumas provas que eu quero fazer e que não adianta eu ouvir testemunha, porque a testemunha não me vai trazer nada de bom para aquilo que eu quero provar. Já existem coisas que eu só consigo provar com testemunha, e é isso que nós vamos conseguir tentar compreender a partir de agora. Quando que eu uso uma testemunha? Quando que eu uso um documento? Quando que eu uso uma perícia? Quando que eu uso uma outra prova técnica qualquer? Tá? Então é esse olhar que nós vamos fazer a partir de agora. Agora uma pergunta que fica. Eu tenho como fazer uma prova, ou ouvir uma testemunha, ou um documento, depois da sentença? O juiz deu a decisão dele. Eu poderia juntar um documento demonstrando que aquela decisão do juiz está errada diante daquele documento que eu tenho? Qualquer um dos senhores, fiquem à vontade. Eu acredito que não, professor. Quem Eu acreditou também acho que não? que não. Eu acredito. Daiana, professora, eu acredito que não, porque já foi proferida uma sentença, né? Já foi proferida. Mas mais alguém falou. Quem mais falou? A Ruth, Eu acredito professor. que sim. A Ruth acredita que sim. Quem mais? Olha só. Quando o juiz ele abre a fase de provas,
todas as provas têm que ser produzidas ali dentro daquela etapa, dentro daquele momento. Quando o juiz dá a decisão dele, ele dá a decisão com base nas provas que foram produzidas. Ah, mas uma prova não foi feita. Então, se não foi feita, perdeu a oportunidade. Não pode mais ser feita. Então, nós temos momento para produzir. Porque se nós... Foi a Ruth, né, que falou? Olha só, Ruth, né? Olha só, Ruth. Vamos imaginar um processo que se arrasta por 2 anos. O juiz dá a sentença. E quando ele dá a sentença, eu perdi a ação. Aí eu volto e falo, excelência, eu perdi a ação, mas tem uma outra testemunha que eu quero ouvir. Vamos imaginar que ele abrisse a sentença, anulasse a sentença para ouvir outra testemunha. Ele ouve e fala, Marcelo, você não trouxe nada de bom. Bomba. Perdi a ação de novo. Eu falo, não, mas tem uma, outra, que ela mora lá no Acre, que é uma testemunha muito boa. Aí ele anula. Percebe? Não terá fim. Isso não terá fim. Portanto, uma vez que a fase de provas está aberta, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque um erro técnico na produção de uma prova pode ser que os senhores não terão mais oportunidade de corrigir. Ah, mas eu tenho uma prova que seria muito boa. Então, mas a fase de prova já passou. Se vocês não apresentar a prova no momento processual, não tem mais o que fazer. Existe um princípio chamado princípio da oportunidade. Princípio da oportunidade, não esqueça a pergunta. O princípio da oportunidade é o princípio que diz: esta é a oportunidade de você fazer. Se não fizer, não terá outra. E aí é o momento de vocês deduzirem aquilo que vocês querem. Pois não, quem fez a pergunta? Quem ia fazer a pergunta? Eu, a Ruth. Diga, Ruth. Mas no caso, até entendi, né, que não cabe mais provas. Mas o advogado, como advogado em defesa do seu cliente, ele não poderia entrar com um pedido, ou que fosse em primeira e segunda instância. Na segunda instância, eu diria, para que se essa prova fosse muito importante, fosse ela testemunhar o material para o processo, ele fica impedido de entrar com essa ação, já que ele julga importante? Olha só, Ruth, considerando que é uma prova importante, o advogado vai ter que explicar primeiro por que ele não apresentou essa prova no momento oportuno. Por que ele não colheu essa prova, já que ela é importante, se essa prova é fundamental? Isso pode demonstrar um erro técnico do advogado. Ele errou. E se ele errou, ele responde pelo erro dele. Agora, o que nós não vamos poder fazer é eternizar a prestação da atividade jurisdicional, porque o advogado está errando. E aí a gente acha que é uma prova muito importante, aí ele apresenta, e depois ele tem outra mais importante. Quando acabam as provas importantes? Entendeu? E pode ser que ele apresente uma prova importante e ele ganhe ação. Aí o advogado que perdeu fala, não, então começa de novo porque eu tenho também que é importante. Não tem fim. Por isso que quando vocês forem chamados a apresentar provas, vocês precisam sentar com o processo, fazer a leitura, analisar de forma muito detalhada, e apresentar as provas necessárias para aquele processo. Porque um erro técnico pode não ter mais correção. Não tem mais correção. E às vezes vocês vão ver um cliente cumprindo uma pena de 20 anos por um erro de pedido de provas, ou por não apresentação de uma prova, uma pessoa perdendo a única casa que tem, famílias ficando desabrigadas, sendo despejadas, reintegração de posse, colocada na rua, divórcio, perda de patrimônio, perda de dinheiro, perda de tudo que tem na vida, porque nós não conseguimos colher no momento processual adequado aquelas provas e aqueles prazos. É por isso, Ruth, que no curso, a gente acaba pegando muito no pé de vocês em relação à entrega das coisas, porque o negócio que vocês vão ter que se habituar é que existe prazo para tudo.
Se passou um dia, perdeu o prazo, não pode mais fazer. Entendeu? Existem casos excepcionais, Ruth, casos extremamente excepcionais, e você vai estudar isso lá dentro do direito penal, que é, por exemplo, a revisão criminal. A revisão criminal, que ela fala da existência de uma prova, mas tem que ser uma prova posterior, que na data da sentença não existia, e aí você discute. Agora, uma prova que já existia enquanto estava andando o processo e o advogado não produziu a prova, é erro dele. Entendeu? Entendi, sim. É por isso que tem a discussão da prisão em segunda instância. Eu posso ouvir uma testemunha na segunda instância, se eu entender necessário? Eu sempre acho que pode, viu, professor? A segunda instância não Acho que a pode. gente tem que usar todos os meios e artifícios e Só tem que a tomar gente cuidado. É a Ruth que está ajuda. falando? É a Ruth. Ruth. Só tem que tomar cuidado. Você está certa. Nós temos que utilizar todos os meios, recursos e lutar pelo nosso cliente. É isso mesmo. Só tem que tomar cuidado que nós temos que lutar pelo nosso cliente utilizando a técnica jurídica correta. Então, quando nós olhamos o que é a primeira instância, é a fase de fazer petição inicial, fazer contestação, fazer audiência, ouvir testemunha, produzir provas. Produziu? Produziu. Cliente perdeu? Perdeu. O que a gente faz com o recurso? O recurso, na segunda instância, não se ouve testemunha. Na segunda instância, não se faz perícia. Lá, o que os desembargadores vão fazer? Eles vão reanalisar o processo para ver se a decisão do juiz de primeira instância foi uma decisão correta. O problema que pode acontecer vamos imaginar um advogado que ele errou na primeira instância e não apresentou uma testemunha. Quando ele vê que ele errou e não apresentou testemunha, o processo chega no tribunal. Aí ele pede para o desembargador para ouvir uma testemunha lá. Sabe o que acontece? Sai um ofício direto para o Tribunal de Ética da OAB. E o advogado vai responder para o Tribunal de Ética porque ele tinha obrigação de ter conhecimento técnico e ele está demonstrando que não tem. Então, nós temos que fazer tudo pelo cliente, mas tudo dentro do momento adequado e utilizando a técnica jurídica adequada. Porque se vocês tentarem extrapolar essa linha e, nesse extrapolamento da linha, ficar evidenciado que vocês não detêm conhecimento técnico, vocês vão parar na cadeira do Tribunal de Ética da OAB, caçando a carteira de vocês. Para ter ideia, eu já vi casos em que o advogado fez uma petição defendendo o cliente, a petição estava cheia de erros de português, o juiz recebeu a petição, disse que diante da redação do advogado, ele entendia que o cliente estava sem defesa, porque o advogado não tinha conhecimento nenhum, muito menos da língua portuguesa, determinou que se tirasse cópia daquela manifestação do advogado, encaminhou cópia da manifestação do advogado para a OAB. E a OAB instaurou o processo ético disciplinar. Então, nós vamos fazer tudo pelo cliente, mas nós vamos fazer dentro da técnica e no momento adequado. Subiu para o tribunal, lá não se ouve testemunha. Petição inicial, elementos e condições da ação. Qual é o momento de ouvir testemunha? O momento de ouvir testemunha, sabe que tem essa importância? Então, assim, senta um dia inteiro, faz a leitura toda do processo, analisa, chama o cliente, fala que precisa de testemunha, pega o endereço da testemunha, indica a testemunha, pede perícia, deixa o processo todo certinho. O que não pode é deixar passar. Tá certo? Podemos seguir?
Podemos seguir, senhores? Sim, professor. Perfeito. Olha só. O artigo 212 do Código Civil diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Benedito. Benedito? Sim, professor. Benedito, o que é esse caput aqui que ele fala? Salvo o negócio jurídico a que se impõe forma especial. O que é isso? Negócio jurídico que impõe forma especial. Olha Seria... só, salvo o negócio jurídico a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante. O que é esse início dele aí? Que esse negócio jurídico tem um regulamento próprio? Olha só, é mais ou menos isso. Lembra que o negócio jurídico ele pode ser celebrado quando ele não tem uma forma pré-estabelecida na lei, ele pode ser celebrado de qualquer forma, e nós vimos que até o silêncio ele pode ser dado como aceitação de um negócio jurídico? Sim. Mas nós vimos que alguns negócios jurídicos impõem forma especial de prova. Então, por exemplo, a pessoa só pode dizer ou provar que é casada com a certidão de casamento. Tem outra forma? Não. Eu posso provar que é casado por testemunha? Em princípio, não, né? Tem que apresentar a certidão de casamento. Não tem nem como em princípio, não tem. Ou a pessoa é casada e tem certidão de casamento, ou ela não é casada. Ela pode ter uma união estável, ela pode ter outras relações, mas não casamento. Porque o casamento ele impõe uma forma especial. Eu sou proprietário de um imóvel. A propriedade, ela pressupõe a existência da escritura. Eu comprei um imóvel. Nós vimos que imóveis, dependendo do valor da negociação, só se faz por escritura pública. Então, quando a lei não impor uma forma especial de prova, uma forma especial para o ato jurídico, ele poderá ser provado durante o curso processual por esses modelos de prova que nós estamos vendo aqui. E aí nós vamos passear primeiro pelo primeiro modelo, que é a chamada confissão. O que é a confissão? Nada mais significa do que a conduta de alguém que vai dizer ou admitir a veracidade dos fatos alegados por si próprio ou por outrem. Ele vai confessar. Existiu durante muito tempo uma discussão de que a confissão era a rainha das provas. Existia uma valoração de provas. E se dizia que a confissão era a rainha. Por quê? Porque aquele que confessa, sobre isso não se paira nenhuma dúvida. Se a pessoa confessou algo contra ela, é sinal de que é ela mesma. Tempos depois, essa confissão como rainha de provas, e existiam pessoas que entendiam que uma vez que existisse confissão, não havia sequer a necessidade de seguir o processo, porque se a pessoa já confessou, a gente vai seguir para quê? Depois se percebeu que a confissão, dentro do direito civil, nós precisamos ter alguns cuidados. Será que a pessoa não está sob coação ou ameaça? Se houver isso, a confissão não pode ter valor, porque ela não exteriorizou de forma livre. Se nós falarmos do direito penal, será que a pessoa não estaria confessando para livrar uma outra pessoa?
A partir desse pressuposto, a confissão ela é mais um modelo de prova, que ela, em tese, deve se adequar dentro do conjunto probatório, dentro da fase de dilação probatória. Então, dentro do direito penal, por exemplo, vocês vão ver lá dentro do direito processual penal, que não basta que o réu diga que ele é culpado. O restante dos elementos de prova precisam concluir de que ele é o culpado. Eu vou e faço a confissão dizendo que eu pratiquei o crime. No entanto, foram mais de 10 vítimas e todas elas dizem que a pessoa que praticou o crime foi uma mulher. E eu confessando a prática daquele crime. Alguma coisa no conjunto não está batendo. A minha confissão não bate com os demais conjuntos probatórios. No direito civil, a confissão tem um pouco mais de força. Eu não preciso ter tanta preocupação como existia no direito penal. No direito penal, ela foi relevada, inclusive, no período da ditadura. Por que existia, naquele período, diziam que existia muita tortura em delegacia? Porque o sujeito apanhava até o momento que ele falava, tá bom, fui eu. Quando ele falava, fui eu, pronto, a confissão está posta. No momento em que se lança sobre a confissão dúvida, não há mais por que se torturar ninguém para tirar a confissão, porque se eu torturar para tirar a confissão ela pode ser derrubada. Então vamos falar da confissão dentro do direito civil. O indivíduo que confessou deve ser capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados, porque senão a confissão não tem valor jurídico. Eu confesso, uma pessoa pede o imóvel, está pedindo, o José tem o imóvel, e uma pessoa ingressa com uma ação judicial pedindo o imóvel para ela, dizendo que comprou, e eu vou lá e falo, olha, tem que ser entregue mesmo porque eu vendi o imóvel para essa pessoa. Ué, mas essa confissão que eu fiz, ela não é capaz de fazer com que a pessoa ganhe a ação, porque o imóvel não era meu. Portanto, eu posso confessar, e essa confissão vai gerar um efeito jurídico direto, dentro daqueles direitos meus que são disponíveis. Eu confesso que eu vendi o meu imóvel. Eu confesso que eu recebi o dinheiro como sinal e princípio do pagamento do carro. E aí sim, porque eu estou falando de direitos meus, de direitos disponíveis meus. Um enunciado do Conselho da Justiça Federal diz o seguinte: o termo de confissão deve abarcar o conceito lato de depoimento pessoal, tendo em vista que este consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no direito jurídico brasileiro. Tudo bem, a pessoa confessa, mas em que momento que ela confessa? Durante a dilação probatória, existe uma fase processual, que é uma fase em que o juiz, logo no começo da audiência, geralmente, ele colhe depoimento pessoal. Geralmente, ele olha para os advogados e fala, doutor, interesse em depoimento pessoal? E quando nós queremos o depoimento pessoal, nós queremos para poder justificar ou fundamentar que aquilo que nós estamos falando é verdade. Então, por exemplo, é muito comum, em uma audiência civil qualquer, eu pedir o depoimento pessoal da pessoa que está processando o meu cliente. Nossa, mas você está pedindo o depoimento da pessoa que está processando, ela vai falar mal do seu cliente? Não, eu quero ouvi-la, porque se ela entrar em contradições, pode ser que eu tire dela elementos que façam com que ela confesse a verdade. Então eu posso trazê-la, dependendo da fala dela. Se durante a fala dela, que é colhida no depoimento pessoal, ela reconhecer algo, este algo reconhecido é a confissão. Ela confessou parte do que ela pediu. Isso acontece muito no direito do trabalho. O empregado senta para colher o depoimento pessoal
e ele começa a falar um monte de coisa. Fazer hora extraordinária? Ah, não, eu não fazia. Então, confessou que não fazia. Tudo que tinha pedido de hora extraordinária caiu por terra. Porque ele confessou que não fazia, não tem por que dar. Então, depoimento pessoal é o momento em que as partes envolvidas no processo são ouvidas, autor e réu. Se realizada a confissão sobre determinado fato, o mesmo que confessou não pode pedir produção de provas sobre o fato confessado. Olha só, eu confesso que eu vendi o carro e não entreguei. Está confessado. Sobre isso não paira mais dúvida, porque o Marcelo explicou. Marcelo está sob coação, ameaça? Não. Ele fez de livre e espontânea vontade e ele explicou isso. Ótimo. Marcelo tem mais alguma prova? Sim, eu quero ouvir uma testemunha. Para que a testemunha? Porque eu quero a testemunha para demonstrar que eu não vendi o carro. Não. Sobre esse fato não cabe mais prova. Você já confessou. Não, então eu quero a testemunha para provar que o que eu estou falando... Não, você já confessou, confessado está. Porque se começarem a produzir provas contraditórias, pode começar a criar um problema sério e um tumulto dentro da instrução. E considerando o princípio da duração razoável do processo, eu não preciso ficar ouvindo testemunhas para provar aquilo que já foi confessado. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Podemos seguir. Sem dúvidas da minha parte. Perfeito. Perfeito. No artigo 213, parágrafo único do Código Civil, diz o seguinte: se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que esse pode vincular o representado. Olha só, é muito comum nós temos empresas, pessoas jurídicas, logo quem vai à audiência é o seu representante legal. Portanto, tudo aquilo que é dito pelo representante recairá sobre a pessoa que ele representa, que é a pessoa jurídica. Ué, mas pode ser nomeado um representante? Então, nos casos em que a lei admitir o depoimento pessoal praticado por um representante, o que o representante legal confessar terá eficácia contra o representado. Tá, mas ele excedeu os limites daquilo que ele poderia falar. Então, dentro dos limites que lhe foi dado. Por isso que quando vai alguém representar uma empresa dentro do processo, o juiz exige que ela leve um termo de representação, no caso da trabalhista é o preposto, para depor sobre os fatos que estão relatados dentro do processo. E sobre aquilo ela pode falar tudo. E se ela confessar alguma coisa? Se ela confessar alguma coisa, está confessado e o dono da empresa se responsabiliza pelo depoimento feito pelo preposto, porque ele representa a empresa. A confissão, portanto, é irrevogável. Espera aí, o sujeito confessou, mas espera um pouquinho que eu quero anular a confissão dele. Não, a confissão feita não se anula mais. No entanto, ela pode ser anulada. Então, não existe revogação. O que existe é anulação. Se houve um erro sobre o fato, ela achou que ela estava falando sobre um fato e, na verdade, era sobre outro, ela foi levada a erro, ou se foi coagido por alguém a confessar. Se aconteceu isso, e vejam bem, nós estamos falando de coação e de erro, que são os elementos do vício do negócio jurídico. Se aconteceu o erro ou a coação, nós anulamos a confissão. No entanto, revogar quando não existe esses vícios é impossível. É por isso que quando, muitas vezes, lá no direito penal, que pega isso daqui de forma emprestada,
tem uma confissão do réu na delegacia. O sujeito, quando foi preso, ele confessou. E aí vem o advogado e fala, não, mas ele estava lá sob ameaça, ameaçaram bateram nele. Por quê? Para mostrar um elemento de coação para tentar anular o depoimento, se realmente aconteceu. Mas dentro do direito civil, essa demonstração, se acontece uma coação, ela é muito mais discreta e ela precisa ser demonstrada para poder anular a confissão praticada por alguém. Isso está no artigo 214 do Código Civil. A confissão. Nós temos uma confissão real e uma confissão presumida. Uma confissão em que a pessoa realmente confessa e diz isso eu fiz mesmo, isso aconteceu desse jeito. Isso é a confissão real. E existe uma confissão presumida, que é aquela que a pessoa não confessa, mas nós presumimos que ela confessou. Exemplo. Nós temos várias hipóteses de confissão presumida, ou também conhecida como confissão tácita, que a gente vai até desdobrar depois isso mais em direito processual. Uma pessoa, ela recebe uma citação judicial para comparecer em juízo para se defender no prazo de 15 dias. Esse geralmente é o procedimento inicial. Então, eu entro com uma ação, petição inicial, a petição está correta, tem elementos e tem condições, começa a desenvolver o processo. O juiz manda chamar o réu para se defender. O réu não se defende, ele deixa. Ele confessou? Solange, ele confessou? Eu acho que ele confessou dessa forma, né? Que forma? Tácita, né? Presumida, né? Há a presunção da confissão. Se ele não se defendeu, ele aceitou. Aceitou, ficou quieto, né? Sim. O que é para nós uma confissão presumida? Presume-se a confissão dele. Ele reconheceu como sendo verdadeiro aqueles fatos que alegaram contra ele. Professor, é aquele caso fatídico, quem cala consente? No direito, sim. Principalmente no direito processual, ele pode caracterizar. Existe uma outra hipótese de confissão presumida. O Marcelo entram com uma ação contra o Marcelo, alegando vários fatos. E a gente vai colocar aqui. Estão alegando um fato A contra o Marcelo, um fato B, um fato C. O Marcelo se defende e fala: o fato A não aconteceu, o fato B não aconteceu. Existiu confissão do Marcelo? Sim. Real ou presumido? Se ele confessou, real, né? Não, veja bem, vamos de novo. Ingressaram com uma ação contra o Marcelo, alegando 3 coisas, que nós vamos chamar alegação A, alegação B e alegação C, contra o Marcelo. O Marcelo foi se defender. E o Marcelo se defendeu dizendo: olha, isso que estão falando da alegação A nunca existiu, é mentira. O que estão alegando na alegação B também é mentira, nunca aconteceu. Ponto. E a minha defesa parou por aí. Houve alguma confissão do Marcelo? Tá certo. Não, professor, confissão não. Defesa, ele se defendeu. Presumidamente, Quem falou? Hannah. Por que presumida, Hannah? Porque ele não respondeu sobre a C. Então, a gente entende que pode Em ser que relação seja... a C, está confesso. Isso. Entendeu? Eu tô sim, achando que professor. são Eram 3. as duas situações Eram aí, 3. real e presumido, não, professor? Peraí, quem foi que falou? José Manuel. Você acha que tem confissão real e confissão presumida? Por quê?
Isso, porque na situação A e B, realmente ele confessou, mas na situação Não, ele não confessou, não. Eu não confessei. Eu fui ao Poder Judiciário e falei, olha, o que estão falando na A nunca aconteceu. E o que estão falando da B também nunca aconteceu. Eles estão alegando indevidamente. Eu estou me defendendo. O que eu não falei nada foi da C. Como eu Então, mas silenciei em relação a C, existe uma confissão presumida na C. sim, sim. Deu para entender, Zé Manuel? Entendi, sim. Entendeu, Solange? Sim, professor. Tá certo. Em relação a C, foi presumida. Agora entendi. Perfeito. Ana? Ana? Suzana? Oi? Dúvidas? Não. Ótimo. Igor? Sem Fred? dúvidas, professor. Perfeito. Tá bom. Posso seguir, senhores? Sim. Pode seguir. Então, nós vamos agora falar de uma prova muito comum, que é a prova documental. A prova documental, senhores, vocês precisam sempre tomar muito cuidado com ela, porque ela é uma prova extremamente comum, e como ela é extremamente comum, as pessoas costumam utilizar a prova documental juntando elas no processo. Na verdade, não é só anexar essa prova documental no processo, ela precisa ter uma organização lógica. Então eu começo dizendo, olha, o José nasceu no dia tal, então eu junto a certidão de nascimento. O José, na data tal, ele sofreu um acidente, junto o atestado de atendimento médico. Ele foi socorrido no hospital tal, junto o documento de entrada no hospital. Ele teve gasto porque ele teve que fazer uma intervenção cirúrgica e ele teve que colocar uma prótese, junto prova da intervenção cirúrgica. A cronologia da ordem dos documentos devem obedecer à cronologia dos fatos relatados na petição inicial ou na contestação apresentada. O segundo meio de prova explicitado no nosso Código Civil é o documento. Extremamente comum a prova documental. Ela deverá ser trabalhada com você com precisão. Não basta juntar todo e qualquer documento a um processo de maneira desorganizada e impensada. O correto é refletir, em primeiro lugar, se o fato jurídico que se pretende demonstrar admite prova documental e se esta exercerá influência no futuro julgamento. Olha só, eu estou falando do acidente, falo da idade da pessoa, a idade dela é muito importante, então eu preciso juntar algum documento que fala da idade, falo do acidente. O fato dele, num dia anterior, ter pego um transporte público para ir para o seu trabalho, isso daí, em tese, pode não guardar relação aparente com aquilo que eu quero. Então, eu não preciso juntar prova de que um dia antes ele pegou ônibus para poder falar do acidente que tem no momento posterior. E por que eu falo isso para vocês? Porque se vocês não tomarem cuidado e filtrar aquilo que é extremamente importante, o processo pode se tornar um processo confuso e difícil de ser compreendido. Vamos imaginar uma pessoa que ela tenha sofrido um acidente às 18 horas, ou ela tem um fato que aconteceu às 18 horas de um dia qualquer do ano. E esse fato vai desencadear o interesse dela propor uma ação judicial. Olha só,
Isso aconteceu às 18. Só que tem uma coisa, essa pessoa acordou às 4 horas da manhã. Será que eu preciso contar tudo o que aconteceu com os mínimos detalhes das 4 horas da manhã até as 18 horas para chegar no fato das 18 horas para poder fazer o pedido? Será que eu preciso juntar a prova do café da manhã que essa pessoa tomou, como que ela foi para o trabalho, se ela pegou ônibus, se ela pegou um Uber ou se ela foi com o carro dela, que ela marcou o cartão de ponto, qual foi a cadeira que ela sentou, que horário que ela parou para almoçar? Será que esses elementos eles são importantes? Esses elementos que eu estou dizendo, eles têm documentos que eu consiga juntar e consiga comprovar? Então, eu não posso fazer do processo um depósito de lixo, ou seja, aquela papelada que eu tenho em casa que eu não tenho o que fazer, eu vou juntar no processo para ficar livre do documento, daquele monte de papel velho. Eu preciso ter o processo como uma organização lógica daquilo que é essencial, e aquilo que eu estou contando como fato, eu preciso identificar qual é o documento, etapa por etapa, que me demonstra, e assegura aquilo que eu estou falando. Porque as provas, elas exercem um papel secundário. Por que papel secundário? Ela tem uma função secundária. Ela entra confirmando a minha fala. Então, num dado momento, eu entrei com uma ação judicial. E nessa ação eu contei os fatos que aconteceram. Quando eu falo das provas, são documentos que vêm fundamentar o que justifica que aquilo que eu estou dizendo é verdade, e eu tenho documentos que comprovam. Tá certo? Posso seguir, senhores? Pode. Sim. Para demonstrar o fato jurídico consistente na transferência de um imóvel, bastará a apresentação ao juiz da escritura pública, sendo dispensado outros meios de prova, simplesmente. Eu vendi o imóvel para o Paulo. Eu apresentei um documento público de transferência, uma escritura pública. Eu preciso de testemunha? Senhores? Não. Não, o documento Não. público, que é a forma de transmissão, já deixa muito claro o que foi que aconteceu. Eu não preciso de mais testemunha para esse documento. Olha só. Esse ponto aqui, senhores, ele é bastante controvertido. É um negócio que eu, particularmente, crio muita briga dentro de processo, porque eu não concordo. Ela diz o seguinte: as declarações constantes em documento particular fazem prova em relação aos seus signatários. Ou seja, são úteis a demonstrar, por exemplo, que João, ao assinar o documento, firmou ter visto a situação A ou a situação B. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo de prova documental, vamos imaginar que eu entre com uma ação judicial e nessa ação judicial eu estou atribuindo culpa a uma determinada pessoa, dizendo que ela é responsável por uma batida de carro e ela precisa indenizar o meu cliente. E aí, a Hannah vai defender o réu, certo, Hannah? Certo. E quando chega na data da audiência, eu falo que eu não quero ouvir testemunha. E por que não quero? Eu não quero, porque a única testemunha que viu o fato foi a Raquel. E a Raquel fez uma declaração dizendo tudo que ela viu. A Raquel assinou, reconheceu firme, e juntaram a declaração da Raquel, eu juntei a declaração da Raquel no processo, dizendo que a culpa é do cliente da Hannah. Algum problema, Hannah? Tudo bem? Tudo. Esse documento é uma prova contra você, tá certo? Uhum.
Ana Carolina já voltou? Eliane. Eliane. Solange. Estou aqui. Algum problema com essa declaração, Solange? Está tudo certo. Até aí está tudo certo. Então, esse documento que eu juntei, a testemunha não pôde ir, ela mandou uma declaração assinada por ela, tá certo? E essa declaração substitui o depoimento dela em juízo. É isso mesmo? Ela não pôde ir e ela mandou um documento. Ela fez ela escreveu todo o depoimento dela, tudo que ela viu, com detalhes, assinou e reconheceu firma e juntou no processo. Tudo bem? Eu, sinceramente, nunca vi isso, mas se é possível, não sei, nunca vi. Sempre eu soube que a gente tem que testemunhar na frente do juiz, não é assim, professor? Mas no artigo 408 ele fala, né, da possibilidade. Você vê algum ferimento de princípio processual aqui? Não. Não, né? Aqui, não. Porém, a afirmação dele não prova a ocorrência do fato, de maneira absoluta, devendo ser demonstrado pelo interessado. Suzana, algum problema com isso? Eu acho que não, Marcelo, mas eu não sei. Senhores, olha só. Um dos grandes problemas que nós temos e que nós ficamos extremamente apreensivos é quando uma testemunha vai depor e a gente fica morrendo de medo dela ficar nervosa e se enrolar no depoimento dela. E no dia que ela for depor, nós podemos fazer perguntas. O juiz faz perguntas a ela, nós fazemos perguntas e o advogado da parte contrária também faz perguntas, para que possa todo mundo entender o que foi que aconteceu. Se nós substituirmos o depoimento dela por um documento escrito e juntado no processo, vocês concordam que aquele medo dela falar besteira desaparece? Sim. Sim. Mas vocês concordam que está tendo ferimento de um princípio processual? Sim. Qual? Eu não sei dizer qual. Qual o princípio que está sendo ferido, senhores? Do contraditório? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Porque no momento em que o autor junta uma declaração de uma testemunha contando do jeito que ele quer, a parte contrária não pôde questionar a testemunha. A testemunha não pôde ser questionada sobre problemas que muitas vezes a gente não consegue entender. Aquele depoimento dela foi desenhado por alguém e escrito por alguém do jeitinho que precisavam juntar. Portanto, este documento, ele não pode substituir o depoimento da testemunha fazendo prova do fato em si. Ele é colocado sobre ele, se acende sobre esse depoimento, sobre esse documento, uma luz de dúvida. Por isso que diz o artigo 408. Porém, a afirmação dele não comprova a ocorrência do fato, de maneira absoluta. Deve ser demonstrado pelo interessado, também por outras provas, para poder dar garantia que aquele documento é um documento verídico. É a mesma coisa. Boletim de ocorrência. A juntada de um boletim de ocorrência em uma ação civil, ela faz prova absoluta do fato que está relatado no boletim de ocorrência? Não. Acho que não também.
Não, porque no boletim de ocorrência, em regra, é uma declaração unilateral. Eu saio agora da minha casa, eu vou até a delegacia da região e faço um boletim de ocorrência dizendo que eu acabei de ser agredido dentro do meu lar pela minha esposa. Colhem aquela informação, tentam medir ali os elementos essenciais, indicadores daquele fato que eu estou relatando, e o meu relato ele é consignado. Isso pode disparar posteriormente uma investigação, isso pode disparar posteriormente uma ação penal que vai ter que fazer prova lá na frente daquilo que foi relatado. Mas eu não posso colocar como sendo uma prova absoluta. É por isso que aquilo que é relatado no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência que desencadeia uma investigação, na conclusão da investigação, por isso que ele precisa ser submetido depois a um processo, uma ação judicial. Porque é na ação judicial, durante a dilação probatória, é que os elementos que comprovam aquelas alegações precisam ser apresentados. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Tudo bem, senhores? Sim. Tudo bem, professor. Sim. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Então, se eu assinei um contrato, aquele contrato por mim assinado, desde que eu não seja interditado, olha só, eu estou livre disposição dos meus bens. Eu não estou interditado, eu estou em plena capacidade. Prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Eu me obriguei a pagar, eu me obriguei a entregar, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes do registro público. Qual é a função da escritura pública de um contrato de compra e venda feito por escritura pública? Uma propriedade, né, professor? Mas qual que é a função do registro público? Dar fé pública? Oi? Dar fé pública. Tornar ele conhecido. Dar fé pública e torná-lo público. Quando eu dou publicidade àquele ato, esse ato, sendo de conhecimento da sociedade, ele gera efeitos contra terceiros que não participaram do ato. Eu estou vendendo o imóvel, só que o imóvel não está registrado no meu nome. Se alguém comprar o imóvel de mim, sendo que esse imóvel, na verdade, pertence ao José Manuel, não pode exigir que o José Manuel entregue, porque era público que a propriedade era do José Manuel. E o Marcelo não poderia vender. Portanto, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando o documento não é público, nós fizemos um negócio por documento particular, vincula-se às pessoas envolvidas, mas não vincula terceiros. Porque, como não era público, os terceiros não tiveram conhecimento. Sim? Sim. Marcelo comprou um imóvel que pertencia ao José Manuel, e esse imóvel que o Marcelo comprou, ele fez por contrato de gaveta e guardou esse documento. Uma pessoa para quem o José Manuel devia entra com uma ação e penhora o imóvel. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. E como que fica esse terceiro diante da venda que o José Manuel fez? E se essa venda que o José Manuel fez levou o José Manuel à insolvência? Lembra-se que isso tem consequência?
se for doado um bem e com essa doação a pessoa entrou em insolvência ou falência, essa doação pode ser anulada. Portanto, se ela foi feita por um instrumento particular, sem conhecimento público, nós podemos nos impor a ela. Então, é o que diz o artigo 221. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Senhores, existe um negócio chamado incidente de falsidade. Presta atenção nisso aqui, porque isso daqui não está no material que está no AVA. Eu inseri aqui porque é um momento da gente discutir e esse ponto vocês vão entrar mais a fundo em direito processual. Sempre aconteceu no direito, sempre aconteceu. No entanto, com o surgimento do processo eletrônico, isso tem acontecido com maior incidência. O que é isso? Documento falso. Existem pessoas que são extremamente habilidosas em utilizar programas, tecnologias de ponta e montar documentos como se fossem documentos reais. Esses documentos, eles, quando juntados em processo, eles são juntados como prova. No entanto, eles não são documentos verdadeiros. Toda vez que vocês estiverem diante de um documento, que esse documento não é verdadeiro, vocês devem comunicar a falsidade do documento, que é por intermédio de um procedimento chamado incidente de falsidade. Todo o processo para, porque o juiz fica impedido de sentenciar, porque se aquele documento é falso, ele não pode levar em consideração no momento de decidir, mas se o documento é verdadeiro, ele pode levar em consideração no momento de decidir, ele deve levar, então o processo tem que parar, porque é uma prova que está sob suspeita. O incidente de falsidade, ele tem sido utilizado largamente depois do emprego de tecnologia dentro dos processos. Tá? Então, os senhores precisam ficar muito atentos. Para vocês terem ideia, eu tive um processo em que uma moça, ela fez um convênio médico, e no convênio médico que ela fez, ela declarou o seu peso, a sua idade, a sua altura, e pelas informações que ela colocou, o IMC dela, ela estava com obesidade mórbida. O que aconteceu? Ela assinou, ela preencheu o formulário de declaração de saúde com todos os dados dela e assinou. O corretor, percebendo que com aquelas informações eles negariam o convênio médico dela e ele queria o dinheiro da corretagem, o que ele fez? Ele pegou um outro formulário e alterou as informações dela, colocando em um cálculo em que o IMC dava um índice que não fosse de obesidade, muito menos de obesidade mórbida. Foi recebido, ele fez lá a assinatura, foi recebido, e o convênio não passou essa mulher pelo exame admissional, porque diante das informações não havia necessidade. Ela declarou não ter outro problema de saúde, porque tinha lá, ele apontou na ausência de declaração, na declaração, e essa moça então foi recebida pelo convênio médico. Até que, depois de 1 ano e meio pagando o convênio, essa mulher decidiu engravidar. Só que, para ela engravidar, ela precisava perder peso. Ela, então,
faz uma solicitação de um procedimento para fazer uma bariátrica. Quando então o convênio nega, dizendo o seguinte: está negado. Porque quando ela fez o convênio há 1 ano e meio atrás, ela não alegou que ela tinha obesidade mórbida, ou seja, ela escondeu, sendo que ela tem obesidade mórbida. Isso faz com que a alegação de má-fé dela anulasse o convênio médico. Na defesa para a negativa da cirurgia bariátrica, eles juntaram aquela declaração feita pelo corretor. Quando chega aquela declaração feita pelo corretor, chamei ela para conversar, ela falou: Marcelo, eu nunca preenchi isso. Certeza? Certeza. Olhei a assinatura era idêntica dela. E aí, imediatamente instaura um incidente de falsidade e começa uma briga. A única forma de diagnosticar se era ou não dela era fazer uma perícia no documento original, e aí foi apresentado, uma perícia grafotécnica para verificar se as letras tinham partido do punho dela. E aí, depois de muita discussão, chegaram à conclusão de que aquela assinatura não era dela. Anula o documento e o processo segue. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com os documentos juntados, que vocês vão juntar. Precisa tomar muito cuidado com os documentos que a parte contrária está juntando para ver se não tem documento falso no meio. Cliente vai te entregar documento, pede, imprime uma via do documento a mais, manda o cliente assinar, atestando que aquele documento é verdadeiro, para ter certeza que o próprio cliente não montou o documento e depois isso cai na conta dos senhores. Então, são todas preocupações que precisam ter, porque senão depois pode sobrar responsabilidades. Professor, Pois não. pode acontecer isso também com a pólice de seguro, se você omitir alguma informação importante em relação à sua saúde, por exemplo, ao Sim, fazer uma assim, pólice qualquer de seguro? o seguro, no caso dela era seguro saúde. Qualquer seguro, se tiver informações falsas ou não precisas ou não verdadeiras na celebração do seguro, quando houver o sinistro, a indenização securitária pode ser negada. Por que isso? Porque na informação do seguro, e vocês vão ter isso quando vocês falarem de contratos, o seguro é um modelo de contrato que envolve boa-fé, porque você presta as informações para a empresa de seguro, diante do risco, ela te dá o valor. Então, se eu moro em um bairro onde o risco de roubo de carro é muito alto, quem dirige meu carro é meu filho que é adolescente, o carro tem um valor de mercado alto, é um carro muito roubado, o valor do seguro aumenta. Se eu mentir o local onde eu moro, se eu mentir que meu filho dirige e fizer omissões, pode ser, então, que eles aceitam meu seguro e cai o valor do seguro, o que muitas vezes acontece. Mas se pegarem essa falsa informação, pode ser negado a indenização securitária por anulação do negócio jurídico. Entendeu? Sim, Solange? Desculpa. Sim, professor. Então tá bom. Senhores, até aqui alguma dúvida ou não? Da minha parte, não. Não, professor, tá Só tomar um tranquilo. cafezinho e a gente já volta? Tá bom. Sim. Olha, agora é 21h20, 21h30. Ok. 10 minutinhos e a gente retoma. Tá ok. Bom, até daqui a pouco.
Senhores, vamos lá? Sim. Vamos. Ok. Estou de volta. Vamos aí. Perfeito. Certo, olha só. Agora nós vamos falar da prova testemunhal. Então, nós falamos da confissão, nós falamos da prova documental, agora nós vamos falar da prova testemunhal. A prova testemunhal, como primeira regra, saiba que para qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Então, quando nós falamos em um negócio jurídico, em regra, a prova testemunhal ela vai falar mais da questão de circunstâncias, porque a testemunha é muito difícil que uma testemunha consiga demonstrar ou fazer prova de quais eram as cláusulas de um contrato, quais eram as condições de um contrato. Quando muito, a testemunha pode talvez falar do pagamento, pode talvez falar que viu quando houve a entrega de um determinado bem, mas ela não tem como dar todos os contornos do que foi um negócio jurídico. Isso significa que, em regra, a prova testemunhal ela deve ser utilizada como uma forma complementar de alguma coisa que já foi entregue de forma escrita, em regra. A prova testemunhal, só um pouco antes aqui, se lá atrás eu falei para vocês que, historicamente, a confissão ela foi tida como rainha das provas, no caso da prova testemunhal, ela foi tida, inicialmente, pelo que nós chamávamos, ou dentro da classificação de valoração, como a prostituta das provas. Era um termo muito utilizado antigamente para poder classificar que sobre a prova testemunhal não se recaía muita confiabilidade. Era uma forma de dizer que a prova testemunhal ela era muito frágil. Ela poderia ser comprada, ela poderia ser induzida, ela poderia ter uma série de fragilidades. Hoje, nós não temos mais uma prova cabal, isolada de um único. O que nós temos é um conjunto de provas que vai dar ao juiz um conjunto de elementos que vai dar a ele uma segurança, maior ou menor. Antes de falar sobre prova, sobre a prova testemunhal, seria interessante nós fazermos aqui algumas observações e tirarmos dos senhores, porque é muito comum que isso exista, algumas compreensões, alguns conceitos pré-concebidos de testemunha, o que faz com que sejam elementos pré-conceituosos em relação à testemunha, porque há um conceito prévio formado. Rodrigo, tá aí? Eu estou aqui, professor. Rodrigo, o autor de uma... Pode falar, professor. Oi. O autor de uma ação, ele pode ter as suas testemunhas? O autor pode. E o réu também? Também. A testemunha do autor, em regra, ela fala o quê? Geralmente ela é chamada para atestar um ato negocial, ou para assegurar alguma verdade que foi dita. Mas ela é uma testemunha que tem que ser ou do autor ou do réu, é isso? Sim. Tá certo. A Ana voltou? Ana. Luana, tá aí? Luana. Carolina.
Carolina. Dayana. Professor, estou aqui. Dayana? Isso. Dayana, você concorda com o Rodrigo que existem testemunhas que são testemunhas do réu e testemunhas que são testemunhas do autor? Sim, existem testemunhas dos dois tipos de testemunhas. Perfeito. Olha só, senhores, a testemunha, nós temos que entender que elas são apresentadas ou pelo autor ou pelo réu. Mas a testemunha, ela é uma testemunha do fato, porque de alguma forma, direta ou indiretamente, ela presenciou o fato. Se nós trouxermos a compreensão de que existe a testemunha do autor e a testemunha do réu, pode ser que exista uma série de verdades. A verdade do autor e a verdade do réu, como se tudo fosse verdade, sendo que as testemunhas, quando nós falamos em processo, elas têm um compromisso de dizer aquilo que elas viram e não aquilo que o autor está dizendo ou aquilo que o réu está dizendo. Então, a testemunha, ela não é a testemunha do autor nem testemunha do réu. Elas são apresentadas pelo autor e apresentadas pelo réu, mas elas são testemunhas do fato que aconteceu. É por esse motivo que a testemunha é a única prova que ela tem que prestar a sua contribuição ao Poder Judiciário, porque é isso que a testemunha faz, ela contribui dizendo o que ela viu, mas ela deve fazer isso sob juramento, de dizer a verdade, de dizer somente o que ela viu, e aquilo que ela não viu, ela vai dizer, isso eu não tenho conhecimento. Então, a testemunha, anotem aí, a testemunha, logo no início do seu depoimento, ela é exortada. Por que ela é exortada? Porque a exortação da testemunha é chamar ela a atenção do compromisso que ela tem com a verdade que ela vai contar ao Poder Judiciário. A testemunha que durante o depoimento não guardar compromisso com a verdade, poderá responder pelo crime de falso testemunho. Isso significa que, muito embora exista apresentação de testemunha pelo autor e pelo réu, eles apresentam, não é uma testemunha dele, é uma testemunha do fato que aconteceu. Entendeu isso, Rodrigo? Entendi. Então, o compromisso dela é sempre alegar em juízo o que ela viu ou ouviu a respeito daquilo, né? Independente de quem possa se beneficiar disso. Entendi. Ela não pode... Como que é? Ela é basicamente uma testemunha do processo, né? Não, basicamente não. Ela é basicamente não. Ela é uma testemunha do processo. Ela é uma testemunha dos fatos que envolvem o processo. Entendi. E elas não podem, em hipótese alguma, se preocupar no seu depoimento em beneficiar este ou aquele. Elas têm que, de forma isenta, contar o que ela viu. E aí, depois, o Poder Judiciário pega esse depoimento e vai fazer uma leitura desse depoimento, tentando compreender o que foi que aconteceu para ele poder tomar a decisão. Por isso que a testemunha,
ela colabora com a atividade jurisdicional. E quando ela fere isso tentando mentir e tentando prejudicar a atividade jurisdicional, ela comete um crime. Entendi. Certo, Dayana? Certo, Dayana? professor. Oi, certo, professor. Ótimo. Agora, eu poderia dizer, então, que o mesmo acontece com as partes quando elas são ouvidas no seu depoimento pessoal, em que ela pode ou não confessar? Não. As partes, autor e réu, quando são ouvidos em depoimento pessoal, esses não são exortados e não têm compromisso com a verdade. Porque, como eles estão envolvidos pelo processo, eles não são obrigados a produzir prova contra eles mesmos. E aí vocês vão me perguntar, professor, então eles podem mentir? Pode. Se o autor e réu mentir, daria o crime de falso testemunho? Não, porque eles não são testemunhas. Agora, se caracterizar litigância de má-fé, se caracterizar uma má-fé processual, o juiz pode condenar a uma pena de multa dentro do processo. Mas é um negócio que nós vamos ver posteriormente. Isso para os casos de autor e réu. A testemunha, como ela colabora com o Poder Judiciário, ela é intimada a comparecer e a dar o seu depoimento. E se intimada a comparecer e ela não comparecer? Se ela for intimada a comparecer e no dia da audiência ela não comparecer, o juiz chama os advogados e pergunta para eles, olha, vocês pediram a testemunha não veio. Muito embora eu tenha intimado, se ele já intimou a testemunha. Eu quero saber de vocês se essa testemunha é muito importante. Vocês insistem em ouvi-la? Olha só, Ruth. Ruth está aí? Sim, professor. Vamos imaginar, Ruth, talvez aqui vá um pouco de encontro àquilo que você disse. Se nesse momento o juiz me chama e fala, Marcelo, você pediu para ouvir a Maria e a Maria não veio. Você desiste da Maria ou você insiste para que a Maria venha depor? Se eu falar que eu insisto, Dayana, como ela não apareceu, ou Ruth, perdão, o juiz vai suspender a audiência e vão marcar outro dia. E vão pedir para que ela compareça no outro dia. Agora, se eu falar, eu abro mão e eu desisto dela, o que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer audiência naquele momento. Vamos imaginar, Ruth, que o juiz vira para mim e fala, Marcelo, você chamou a Maria não veio. Só que eu estou com pressa, eu quero que esse processo acabe logo, que ele está demorando demais. Eu falo, tudo bem, vamos seguir sem a Maria mesmo. O juiz coloca, Marcelo, advogado, desistiu da testemunha Maria. Seguimos o processo. Lá na frente, o juiz fala, Marcelo, você perdeu a ação porque você não fez a prova necessária. E essa prova, se a Maria tivesse ouvido, eu teria ganhado a ação. Lhe pergunto, eu vou ter nova oportunidade para ouvir a Maria? Ruth. Pelo que o senhor falou anteriormente, não, porque tinha Não período tenho. de provas. Perfeito. E apresentar as provas testemunhais. Perdi a ação, porque eu abri prova de uma testemunha fundamental. E o que eu posso fazer para tentar corrigir? Então, agora, nada mais, porque passou. Por isso que precisa tomar muito cuidado com o processo. Olha só, considerando aqui, Rodrigo, que a testemunha é testemunha do fato e não das partes, algumas testemunhas estão proibidas de testemunhar. Proibidas. Menores de 16 anos não podem testemunhar. Uhum. Pessoas que têm interesse naquela briga que está estabelecida, qualquer interesse que seja, não pode,
Porque se ela tem interesse, ela vai controverter a verdade em benefício para aquela. Vai ser tendenciosa, né? A testemunha que seja amigo íntimo ou inimigo capital das partes. O amigo íntimo, e vocês vão ouvir muito falar disso, e quem não é do direito acha que amigo íntimo é quem namora, tem relação sexual, é aquele amigo, não tem nada a ver. Amigo íntimo é aquele que tem amizade, frequenta a casa. Ah, tem um aniversário na minha casa, eu vou chamar o meu amigo para vir. Esse amigo, ele é um amigo íntimo. Esse amigo não pode depor, porque ele vai querer beneficiar. O inimigo capital também não pode ser testemunha, porque ele vai querer prejudicar. O cônjuge, ascendente, descendente, colateral até o 3º grau, não pode. Se for tanto por consanguíneo como por afinidade, não pode. Isso está no artigo 228 do Código Civil. Por quê? Porque essas pessoas, se elas fizerem o juramento, é praticamente certeza que elas vão praticar o crime de falso testemunho. Certo, Professor, Suzana? Pois não. Professor, em nenhuma hipótese isso pode acontecer, em nenhuma mesmo? Nesses casos aqui? Nesses casos. Pode, mas eu vou explicar para vocês a possibilidade deles de fazerem o depoimento. Tá mas certo. eles não são colhidos como testemunha, viu, Solange? Quando o É, juiz porque identifica, sim. eles não são colhidos. Eu já fui... professor, eu fui chamada para depor num processo do meu pai, por isso que eu perguntei. E foi na área, no negócio, né, que ele fez, então eu fiquei curiosa, desculpa. Mas quando você foi testemunha, o advogado da parte contrária deve ter falado para o juiz que você era a filha. Sim, ele falou. E quando ele falou que você era filha, o que ele fez? Ele deve ter falado para o juiz: excelência, eu contradito a testemunha porque ela é filha do autor. Aí o juiz deve ter virado para você e perguntado: você é filha? Aí você falou: sou. Não é isso? Foi isso mesmo. Eu nem estava lá, hein? Aí, quando você falou sou, o que o juiz fez? O juiz não mandou você prestar o compromisso de dizer somente a verdade. Você foi ouvida não como testemunha, você foi ouvida como informante. Sim, professor, e por incrível que pareça, meu depoimento foi fundamental, segundo o advogado, depois conversando, né, com ele falou que foi fundamental para ele ganhar a causa. Pois é, mas pode ser mesmo. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Alguém ia falando aí, eu cortei. Alguém ia fazer uma pergunta. Não, era a Ruth, professor. Pode falar, Ruth. Com relação a essas testemunhas que o senhor disse que é proibido de testemunhar, só se refere à área civil, não na área criminal. Não, aqui nós estamos falando do civil. No civil. Aqui é na área civil. Tanto é que nós estamos fazendo uma referência ao Código Civil aqui. Não, tudo bem. Tá bom? Olha só. Se a prova dos fatos for somente de conhecimento de alguma dessas pessoas, aqui está a sua resposta, viu, Solange? Somente essas pessoas têm conhecimento do fato. O juiz pode admitir o depoimento delas a que se refere esse artigo. Nesse caso, o juiz tomará o depoimento e, com parcimônia, vai atribuir o valor a esse depoimento, porque ele sabe que pode ter uma tendência de mentira. Quando ele fizer a colheita desse depoimento, ele vai dizer o seguinte: considerando que a testemunha apresenta as proibições do artigo 228, ela não será ouvida como testemunha, mas como mera informante do juiz. O que ele está dizendo? Que ele vai colher o depoimento, e depois que ele colher o depoimento, ele vai pegar esse depoimento aqui, ó,
tomará o depoimento com parcimônia e vai atribuir valor a essa prova, analisando o depoimento em conformidade com todas as outras provas que ele teve. Ele vai olhar se teve confissão no processo, se tem documentos, se teve perícia, se teve testemunha, e se o depoimento faz sentido junto com essas outras provas. Se o depoimento não fizer sentido, significa que aquele informante mentiu demais. Ele descarta a prova e não usa. Mas se aquele depoimento for um depoimento que se ajusta, olha, o autor confessou e no depoimento ela conta mesmo que nesse ponto ele estava errado. Se o depoimento do informante for um depoimento que se ajusta com as outras provas, o juiz pode utilizá-la, dando valor para dar a sua decisão final. Entendeu, Solange? Sim, professor, certo. Então, uma pessoa pode ser levada à audiência como testemunha e no meio do caminho o juiz olhar e falar, eu não vou ouvir, eu só vou ouvir se for como informante. E ouvir como informante. Ou se ele tiver mais testemunhas, ele nem ouve, ele descarta aquela testemunha e fala, olha, essa daqui eu não quero ouvir. Ah, mas nem como informante, porque eu tenho outras testemunhas, eu vou usar outras. Agora, se não tem outras testemunhas, se tem poucas testemunhas do fato, ele pode ouvir essas pessoas dando valor a essas provas que ele entender que cabe. Ou descartando elas se ele entender que ela mentiu demais. Mas, nesse caso, não aplicará a pena de um crime de falso testemunho, porque a pessoa não prestou juramento. Quando ele identificar que tem essa relação, ele não pede para se comprometer com a verdade. Sim? Certo, professor. Existe, senhores, uma outra prova chamada presunção. O que é a presunção? A presunção ela é simples. Ela é tomada como forma de prova pelo juiz, tomando como conclusão ou presumindo determinado comportamento pela conduta do autor e do réu. Um exemplo disso, eu trouxe aqui para vocês o artigo 232. Ele diz o seguinte: a recusa à perícia médica determinada pelo juiz pode suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então vamos lá. Eu entro com uma ação de investigação de paternidade alegando que o filho de uma moça não é filho do meu cliente, eu quero anular a certidão de casamento, de nascimento, anular a paternidade. Entro com a ação, o juiz determina a prova pericial médica. E a mãe se recusa a fazer a prova pericial médica. O que eu pretendia com esse exame? Provar que ele não era pai biológico. Como ela não fez a prova, aplico o 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Ou seja, por presunção, nós vamos chegar à conclusão de que o meu cliente não é pai, porque houve a recusa da parte contrária de fazer o exame. Presunção. Erro médico. Meu cliente responde a um processo de erro médico. Meu cliente é um médico, fez uma cirurgia, estão dizendo que ele errou a cirurgia, e ele fala que não errou a cirurgia. O juiz determina que seja feito uma perícia médica e determina que o meu cliente pague o perito. O meu cliente tem dinheiro para pagar e diz que não vai pagar. Não vou pagar porque eu não quero a perícia. Mas o juiz determinou que você pagasse para fazer a perícia para demonstrar a exclusão da sua responsabilidade. Não vou pagar. Como ele não pagou, não foi feita a perícia. Não foi feita a perícia, presume-se culpa. Responsabilidade dele. Entenderam isso? Entendi, professor. Sim. Prova por presunção.
existe, por fim, uma prova chamada prova pericial. A prova pericial, para a gente poder entender, todos os problemas sociais desembocam no mundo jurídico, todos. Erro médico vai discutir no direito, ação judicial. Problemas com construção, engenharia, erro médico, engenharia, tudo cai dentro do direito. Problema educacional, cai tudo dentro do direito. Mas pergunto a vocês, um advogado, juiz, promotor, tem conhecimento de medicina, conhecimento de engenharia? Nós não temos. Isso significa que, num dado momento do processo, durante a dilação probatória, nós vamos precisar que especialistas façam uma análise do que nós estamos discutindo e elaborem um parecer técnico, mas de uma linguagem que nós, do direito, possamos entender, para que possamos atribuir culpas, responsabilidades, erros. Nasce, então, a perícia. A perícia, que pode ser compreendida como uma análise realizada por um expert ou um especialista nas questões que envolvam o objeto da prova a ser produzida. Eu não tenho como avaliar se houve um erro técnico em uma obra, porque eu não conheço nada de engenharia civil. Portanto, eu preciso que, num dado momento do processo, engenheiros civis possam avaliar a obra e me dizer se houve erro ou se não houve erro do engenheiro ou da construtora. Eu não tenho como avaliar se aquela morte que aconteceu no centro cirúrgico foi por um erro médico ou não. Eu preciso que médicos façam uma avaliação e me deem um laudo dizendo se houve erro médico ou não. Eu não tenho como avaliar se houve erro numa lesão ocorrida, numa intervenção cirúrgica feita por um odontologista que fez com que o sujeito tirasse todos os dentes dele. Eu não tenho como saber se ali houve um erro ou se esse procedimento era necessário. Eu preciso que algum outro odontologista faça essa análise para mim. Eu não tenho como saber se aquele medicamento aplicado era o medicamento correto, que poderia levar a óbito ou não, se aquela sequela. Então, toda vez que a decisão judicial ela demandar necessariamente conhecimentos técnicos durante o lastro probatório, durante a dilação probatória, nós vamos ter que pedir perícia para que o laudo pericial chegue no processo, venha para o processo para a gente poder atribuir responsabilidades e aplicar o direito. E aí surgem duas dúvidas. Primeiro, se a perícia aponta para um erro na obra, a decisão judicial ela vai determinar a responsabilidade? Ou seja, a conclusão da perícia será a conclusão da ação judicial? Suzana, a decisão de um perito, ela é a decisão ela vai ser transformada em decisão judicial, é isso? Se falar que houve erro médico, eu vou dizer que a sentença judicial vai acolher o erro médico? Não. Então, ela serve para instruir o juiz, né? Para dar o caminho para o juiz aí pelo que ele vai decidir, não é? Mas o juiz está vinculado a essa perícia quando ele vai decidir? Ela ajuda ele a tomar a decisão. Mas ele pode dar uma decisão contrária à perícia. Nesse caso de erro médico aí eu não faço ideia, né? Se falar assim, não houve erro médico, a pessoa tá do jeito que ela tá por causa do erro médico. Aí eu acredito que não tem como o juiz fugir disso daí. Mas não que... Mas e se for um juiz formado em medicina, que ele pediu a perícia, e aí depois ele olha e fala, eu discordo desse laudo aqui. Ele poderia fazer isso? Sim. Sim. É isso mesmo, senhores.
o perito, ele é um assistente do juiz, mas a perícia não vincula o julgamento. A perícia não vincula o julgamento. O juiz pode pedir a perícia, se ele não concordar, ele pode pedir outra perícia, e se ele chegar à conclusão de que ele não deve julgar de acordo com a perícia, ele pode julgar de acordo, que não seja de acordo com a perícia, desde que ele cumpra um dos princípios do direito processual, o princípio da motivação ou o princípio da fundamentação. Ele precisa fundamentar a decisão dele. Ele precisa dar robustez e explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Não sei se vocês chegaram a ver, eu ia até comentar isso com vocês, a decisão de Celso de Mello, que determinou o cumprimento do princípio da publicidade, chegaram a ver? Vi no caso da reunião, né, do presidente. No caso da reunião. Ele deu uma decisão, a decisão dele só tem princípio jurídico constitucional. Ele deu uma decisão dizendo, olha, precisa cumprir o princípio da publicidade, porque, dando plena abertura, nós vamos possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Chegaram a ver? E a motivação dele se deu em mais de 50 laudas, que é o princípio da motivação. Ele justificou a decisão em mais de 50 laudas para ele poder tirar a conclusão final. Eu não cheguei ainda a pegar essa decisão. Se eu conseguir pegá-la, depois eu mando para vocês. E, por fim, o perito é aquele que dá assistência ao juiz, é aquele que faz o laudo para o juiz. No entanto, quando o juiz nomear um perito, o autor e o réu terão direito de nomear assistentes técnicos. Ah, nomeou um perito médico. Eu posso contratar um médico também, que será o meu assistente técnico, para me ajudar a acompanhar o trabalho do perito, para ver se o perito está fazendo o trabalho certo. Portanto, o meu assistente técnico, ele será os olhos do meu cliente, o meu, dentro da perícia. E quando o perito fizer o laudo pericial dizendo, olha, o laudo é esse, o assistente técnico vai dar um parecer dizendo se ele concorda com o laudo técnico ou se ele discorda do laudo técnico, do laudo pericial. Então, isso significa o seguinte: perito é somente aquele nomeado pelo juiz. O autor e o réu pode ter assistentes técnicos que vão acompanhar o perito e que também têm que ser conhecedores da área. O perito emite um estudo final chamado laudo pericial. Os assistentes técnicos, contratados pelas partes, eles fazem um parecer dizendo se eles concordam ou se eles discordam do laudo pericial. Se ele discordar, ele tem que dar as razões, apresentar toda a fundamentação técnica da área dele, se é de medicina, se é de engenharia, como que é, para poder possibilitar ao advogado continuar discutindo dentro daquele processo o direito do cliente. Até aqui alguma dúvida, senhores? Não. Não, da minha parte não. Professor, isso não? acontece muito nessas perícias do INSS, né? Nomeia um perito e os advogados podem nomear assistente técnico quando a perícia ela se dá dentro de ação judicial. Agora, Entendi. quando é na fase administrativa, não tem assistente técnico e não tem nem juiz, né? Tá certo? Agora, quando o médico do trabalho, lá no INSS, ele fala, não te dou afastamento, você tem que voltar para o trabalho, e a pessoa está toda quebrada e não tem como voltar, ela entra com uma ação judicial dizendo para o juiz, olha, eu estou doente, eu não tenho condições de trabalhar, e o perito está me mandando voltar para o trabalho. O que o juiz faz? O juiz nomeia um perito médico dele, o INSS, que é o réu, nomeia um assistente técnico, que é um médico do trabalho deles, e o autor
que na verdade é o beneficiário do INSS, pode nomear um assistente técnico que vai acompanhar o perito. No final, o juiz vai dizer: olha, INSS, você liberou ele para o trabalho, mas não podia liberar. Ou você liberou e está certo, tinha que liberar mesmo. Mas isso na fase judicial. Entendi. Obrigado. Senhores, de nada. Eu sinto informá-los com pesar, mas o conteúdo de negócio jurídico acabou nesse semestre. Ok. Que Puxa poxa. vida. Não fala isso. Que poxa vida, né? Então nós fiquei chateada. vamos... Caramba, rendeu mais que sala de aula, hein? E rende mesmo, rende porque avança mais, ele avança, né, com maior velocidade, né? E aí a gente não acaba